Deus, estamos de volta em nome de Jesus. Estamos de volta em nome de Jesus. Mais uma escola bíblica dominical. Um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que Deus venha iluminar o seu dia. Que você venha receber a luz do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo na sua vida, onde você estiver neste momento. E eu creio que vai ser uma bênção, não vai ser diferente. Hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estamos aqui com uma lição, né? O Concílio de Jerusalém. Hoje a nossa lição de número 7. O Concílio de Jerusalém. Queria mandar um abraço também para nossa irmã Luciane, que trabalha comigo, pastor. Ela está Benção. nos acompanhando. Ela está nos acompanhando. Ela gosta muito de estudo, que trabalha conosco, né, como uma cristã. Que Deus abençoe, querida, sua vida. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Em nome de Jesus e obrigado pela audiência. Vamos continuando então. O Concílio de Jerusalém, Atos, capítulo 15, versículo 1 ao 29. A gente vai pulando aqui porque o autor aqui da revistinha, ele abordou os versículos principais. Então diz assim, Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Agora vamos para o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Agora vamos lá para o versículo 22, está bem resumido aqui. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. Agora versículo 27 ao 29. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Atos 15 e até o 29. Objetivo da lição: destacar que a Igreja de Cristo é constituída de diversas pessoas e costumes diferentes. Por isso, não podemos adotar um guia, uma regra prático baseado em tradição ou cultura, de forma alguma. Glória a Deus. A introdução. Vamos para a introdução, para a gente já entrar na lição. O Concílio de Jerusalém ocorreu provavelmente no ano de 49 depois de Cristo, período em que Paulo já havia retornado da sua primeira viagem missionária e estava na igreja de Antioquia da Síria. F. Bruce e Russell Shedd e outros teólogos defenderam a ideia de que provavelmente neste ano, 49 depois de Cristo, antes do concílio, Paulo escreveu a sua primeira carta aos Gálatas, destinadas às igrejas da região sul da Galácia, fundadas por ele e Barnabé, durante a sua primeira viagem. Sendo assim, a carta aos Gálatas foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. A palavra concílio quer dizer reunião, assembleia. Foi isto que ocorreu em Jerusalém, reunindo a liderança das igrejas gentílicas e da igreja sede em Jerusalém, para resolverem um problema que os judaizantes estavam causando nas igrejas gentílicas. Atos 15, 1 ao 5. Portanto, com foco nesse assunto, basearemos o nosso estudo desta sétima lição. Graças a Deus. Eu também queria mandar um abraço aqui para minha esposa que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Um abraço, querida. Minha mãe também. Em nome de Jesus, seja bem-vindo.
Louvado seja Deus. Então, o que nós entendemos aqui? A gente estudamos a lição passada que Paulo ele retorna da sua primeira viagem missionária, né? Ele foi ali, pregou em Listra, pregou em Derbe, em Cônio, e descendo ali a Panfília, a Thalia, ele retornou para Antioquia da Síria, onde ficava a igreja praticamente sede ali, a igreja que mantinha suas viagens missionárias. Então, quando Paulo retornou ali, teve um problema muito sério. O que aconteceu? Que a igreja sede em Jerusalém, onde que era precedida por Pedro, por Tiago, ali tinha uns judaizantes. Judaizantes ali são judeus convertidos ao cristianismo. Eles saíram de Jerusalém, foram até Antioquia, perverter o evangelho, foram até lá, né, persuadir os irmãos, levando o legalismo. Eles chegaram ali e disseram, olha, para vocês serem salvos, vocês têm que ser circuncidados. Então a circuncisão era um corte ali no prepúcio, né, do homem. Aquilo ali simbolizava o pacto que Deus, da antiga aliança ali no Antigo Testamento, é o pacto que Deus tinha feito com o povo de Israel, né? Abraão, Isaac, todos os patriarcas foram circuncidados e a circuncisão ela entrou na lei de Moisés. Então, todo judeu era circuncidado, homem, ali, para que ele entrasse no pacto. Aquilo ali era o sinal do pacto de Deus com o seu povo. Então, quando Jesus veio e trouxe a graça para nós, fundou ali a igreja, isso já não era mais necessário. Só que o que aconteceu? Os judeus, eles não queriam abandonar a lei de Moisés, as regras, as práticas. Eles acreditavam que para uma pessoa ser salva, não bastava só crer em Jesus. A pessoa tinha que observar a lei de Moisés, tinha que ser circuncidada. Então esse argumento foi refutado por Paulo e por Barnabé, dizendo não, a circuncisão não é mais necessária, não é necessário. O que é necessário para uma pessoa ser salva é crer somente em Jesus. Então esses judeus ali que saíram de Jerusalém, foram até Antioquia, foram perverter os novos cristãos gentios convertidos ali. Então isso aí causou, pastor, o quê? Muita discussão, causou contenda, divisão. Então isso aí trouxe dúvida na cabeça dos novos convertidos. Eles acreditavam, então eu tenho que crer em Jesus e eu tenho que observar a lei também, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que praticar toda aquela cerimônia. Aí isso aí foi refutado. Então o que aconteceu? Eles desceram lá, saíram de Jerusalém, foram até Antioquia perverter e chegaram lá, falaram que o Tiago, que foram amando dos apóstolos. Os apóstolos, nós não enviamos eles. Eles foram por conta própria. Isso causou muita divisão. Então o que aconteceu para resolucionar esse problema? O que eles fizeram? Eles marcaram um concílio em Jerusalém. Então Paulo, Barnabé e os líderes de Antioquia ali da igreja gentílica foram até a igreja sede em Jerusalém, marcaram ali um concílio, quando nós acabamos de ver aqui, esse concílio foi em 49 ali depois de Cristo. Eles marcaram um concílio para poder discutir, debater o tema do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é um ato de querer converter alguém às mesmas práticas ou os mesmos costumes. Então, a primeiro ponto, o legalismo não é ruim. Só que quando se trata do evangelho, ele vai na contramão. Porque nós somos justificados, irmãos, não pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Está dizendo, ele será salvo. Ele viverá eternamente pela fé. Então eles se reuniram ali em Jerusalém. O primeiro concílio, segundo alguns historiadores, existiu 7 grandes concílios. Teve o concílio de Nicéia em 325, concílio de Calcedônia lá em 451. Teve vários concílios, mas o principal foi o primeiro, que foi esse que aconteceu aqui no ano de 49 depois de Cristo, que está registrado em Atos 15, que nós acabamos de ler aqui. Esse concílio, pastor, foi o mais importante de todos. Porque qual que foi o tema abordado neste concílio? Qual que foi o tema? A salvação. Como uma pessoa, o que uma pessoa
deve fazer para ser salva? Essa resposta aí, antes de passar para o pastor, fica para você responder. Já já nós voltamos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. A igreja do Senhor, diaconisa irmã Nilce. Amém. Diácono irmão Adriano. Diaconisa irmã Hélia, presbítero Antônia. Nossa querida irmã Camila. Que Deus abençoe a irmã Camila. Eu e o diretor da rádio aqui, João Souza, que agradecendo por esta grande bênção. E deixa Deus continuar usando a senhora aí todos os domingos. Que Deus abençoe, irmã Camila. Estamos à noite aí forte, firme e rígido, louvando ao Senhor. Amém, irmãos? Então nós sabemos, irmãos, que esta lição desta manhã é muito importante. Né? Por que existe muitos ministérios, né? Por causa que eu sempre considero a cada ministério como fosse as Forças Armadas que tem na nossa nação brasileira. Nós sabemos que são 3, né? Exército, Marinha, Aeronáutica. Nós sabemos que aquele que gosta de andar de avião, estar no ar, soltou de paraquedas, né? Ele vai para a Aeronáutica. Aqueles que gostam de estar na terra, né? Em conflitos, né? Exército. E aqueles que gostam de estar na água, nadando, mergulhando, a Marinha. Então hoje existem vários ministérios conforme aquilo que você vai adaptar. Que às vezes você fala, não vou adaptar em ministério tal, vou para tal. E o importante é aquilo que já falou no início. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. De nós se tornarmos filhos do Senhor Jesus. Lá em João, a palavra do Senhor diz no capítulo 1, né? Todos aqueles que me receberam deram o poder de ser chamado filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus, é através do poder de Deus. Aleluia. É de nós reconhecermos que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, ele veio, né? Passou seu ministério na face desta terra, né? Foi crucificado, foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. E todo domínio está nas mãos dele, acima dos céus e embaixo dos céus. Isso quer dizer para você confessar a sua fé, de você reconhecer Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Receber ele como Senhor. Aí ele vai considerar para você o que é um presente. Isso que quer dizer aceitar Jesus, que você vai aceitar o presente dele. Isso é individual. Ninguém pode fazer por você, por mim, por ninguém. É cada um de nós. Por isso que a salvação é individual. De você receber a Cristo, receber o presente dele. Qual que é o presente mais valioso na minha e na sua vida? Né? Não é nós chegarmos aqui nesta manhã, aqui na Rádio Voz Amiga, aqui, chegar ali na frente, tem uma carreta aí lotado, só de nota de R$100. Não. Até que bom, seria uma benção, né? Mas não é isso não. É de você receber o presente de Cristo, que é a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a promessa que Deus tem para comigo e para com você. É a vida eterna, que quer dizer a vida após a morte. Ou se você crendo ou não crendo, a vida após a morte, ela existe. Ela tanto existe que há o relato da parábola do rico e o pobre Lázaro, lá em Lucas 16. O próprio Jesus relatando, não foi nem discípulo, foi o próprio Cristo relatando essa parábola. Então, amados, reconhece Jesus como seu Senhor. A Bíblia diz que nós devemos confessar perante o homem, não é individual, perante o homem. Eu reconheço o meu Cristo como meu Salvador, perante os homens. E aí o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Né? Então, nesta manhã, você ainda que não fez este ato de fé, então faça. No momento da oração, que nós estaremos orando após esta programação, e hoje à noite você vai procurar uma igreja mais próxima, né? Uma congregação mais próxima da sua casa, um templo da casa do Senhor. Vai falar, pastor, hoje eu tive um encontro com o Senhor. E estou aqui perante a igreja
para que o Senhor venha orar com a igreja para poder, né, reconfirmar esta aliança que eu fiz com o Senhor, reconhecendo Ele como meu Salvador, como meu e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então continua, você que já está firme, continua firme com o Senhor. Não olha para a esquerda, para a direita, não olha para trás, olha para frente. É de lá que vem a nossa vitória. Né? Lá é o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, esta lição é maravilhosa. Então, aí é onde que eu estava dizendo, aí você vai procurar um ministério que você vai sentir como fosse a sua casa. Não adianta você estar num ministério, né, servindo a Deus forçado. Deus não quer nada obrigado. A nossa amor, vida, né, é por amor, né? É por amor, é livre. Amém? Então você vai servir onde você sente na sua casa. Você vai adaptar. Né? É a mesma coisa se você que está me ouvindo convidar o pastor Sidney, você quer morar juntamente com a minha família, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que adaptar o seu costume. Não vou querer levar o meu costume de baiano para sua casa, você não vai aceitar. Né? Junto com a refeição, colocar aquelas pimentas fortíssimas, né? Você não vai acostumar, senão vai te matar. Né? Então eu tenho que adaptar o seu costume, no horário certo de almoçar, né? O horário do almoço, tudo essas coisas todas. Então, não comparando mal, né? Então você vai ficar no ministério que você vai adaptar, que você vai sentir, amém? Para que você possa servir o seu Jesus com alegria e com amor. Graças a Deus. Continuando aqui, isso é um problema muito sério. A igreja ali em Jerusalém, ela teve que lidar ali com legalismo e pedir sabedoria para Deus. O Espírito Santo conduziu os apóstolos ali, inspirou eles a tomar uma atitude certa, correta ali, como vão proceder diante de um problema como este. Por quê? Porque os novos convertidos, os gentios é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é judeu, ele é considerado um gentil. Assim somos nós. E os novos convertidos, gentios que somos nós, estavam sendo recebidos na igreja pelo batismo e não pela circuncisão. Então isso aí causou constrangimento nos judeus, nos judaizantes, né? Porque a igreja primitiva ali, no começo da igreja, ela era constituída por gentios e judeus. Então tinha esses dois tipos de povos, né? Então os judeus tinham seus costumes e eles queriam obrigar os gentios a observar a lei e a guardar ali os mandamentos, né? E Paulo refutou, falou, não, de maneira nenhuma. A salvação é pela graça. É pela graça e não é pelas obras da lei. A lei. Então, a lei, se você não sabe, os 10 mandamentos, o decálogo ali é o principal, mas são 613 ordenanças. É muita coisa. Então a lei, ninguém, pastor, ninguém, é impossível alguém ser justificado diante de Deus através das obras da lei. Ninguém. Então os judeus acreditavam nisso. Paulo disse de maneira nenhuma. Nós somos justificados não pelas obras da lei, mas pela fé. Então isso aí causou muita divisão. Porque a lei em si, ela é boa. Ela não é ruim. Ela é maravilhosa. A lei, o problema não é a lei. O problema sou eu, que eu não consigo cumprir todos os mandamentos certinho. Olha só, a Bíblia diz, se eu cumprir lá 612 e tropeçar em um, eu sou culpado dos outros. Então, a lei por si só, ela é boa, o problema sou eu. Eu não consigo ter um padrão de justiça elevado à altura da lei. Então, quando eu não cumpro a lei, o que acontece? Eu sou amaldiçoado. Porque a lei, ela obriga, né? Ela requer um padrão de justiça alto da minha parte e eu não consigo manter. Então, é impossível, nenhum ser humano, pastor, na face da terra, exceto Jesus, conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 3, 23, se me falha a memória, dizendo assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, ninguém vai
ser justificado diante de Deus através das obras. Ninguém. Por mais que sejam boas. O homem pode viver a vida inteira fazendo coisas boas. Ainda não é o bastante. Porque o padrão que Deus requer é muito alto. E o ser humano nenhum consegue pagar. Não consegue viver. Então aí Paulo, essa reunião em Jerusalém foi para tratar deste assunto. Que os judaizantes, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, queriam obrigar os gentios a guardar a lei, a ser circuncidado para ser salvo. Paulo, de maneira nenhuma, não existe obrigação, não pode. Porque se assim for, se a salvação for através da circuncisão ou através das obras, ela já não é mais pela graça. Graça significa favor e merecido. Então, se eu sou salvo pelas obras, então a salvação ela se torna meritória. Eu sou salvo porque eu fiz isto, eu fiz aquilo. Então, ela já se torna o quê? Algo próprio meu. Eu estou desenvolvendo. Eu tenho um papel importante na salvação, mas eu não tenho. A Bíblia diz, é muito clara, que a salvação é pela fé e não pelas obras, é pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Vamos ler. Eu gostaria que você que está em casa aí, abrisse a Bíblia comigo. Viu, cooperador? Senão já seria em vão. Seria o sacrifício de Jesus, seria em vão. O sacrifício de Jesus em vão. Exatamente. Né? Jamais, né? Então ia ser totalmente em vão o sacrifício de Cristo. Com certeza. Então, você que trouxe uma Bíblia aí, você que está em casa nos assistindo aí, nos ouvindo pela rádio, abra conosco aí então. Efésios 2:8 e 9. Efésios 2:8 e 9, Paulo escrevendo. Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 9, em nome de Jesus. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Olha só, isto é o quê? Isto é pronome demonstrativo. Isto o quê? A fé e a graça não vem de vós, não é meu. Não foi eu que desenvolvi, vem de Deus. Ele é o autor e consumador da minha fé. E da graça também. Olha só, sois mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Não de obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Fomos criados, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a salvação é exclusivamente pela fé, é pela graça, não é das obras. Então, as pessoas acham que tentando, fazendo bem, fazendo boas obras, vai conseguir alcançar o favor divino. Não vai alcançar. Porque ninguém é justificado pelas obras da lei. É pela graça, pela fé. A fé, pastor, é o meio, é o veículo pela qual eu tomo posse da minha salvação. Somos salvos pela graça e por meio da fé. A fé é o veículo pela qual eu recebo a graça de Deus, a salvação na minha vida. Então, olha só, não vem de mim. Eu não tenho a fé sobrenatural, vem de Deus. Para a salvação, vem de Deus. Então, a obra da salvação é exclusivamente unilateral. Ela vem de cima. Ela vem só de um lado. Ela não é bilateral. Ela vem em Deus, ela começa em Deus e termina em Deus. Então, eu não tenho papel na salvação. Eu apenas recebo. Eu apenas recebo ela na minha vida. E essa graça, como somos salvos pela graça, essa graça que nós recebemos da parte de Deus, ela é o poder de Deus na nossa vida para quê? Para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos andar nas boas obras. Então, as boas obras, elas não têm que ser praticadas para ser salvo. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Então, as boas obras é um resultado, é uma evidência de que nós somos salvos em Cristo Glória Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa, né? Tremendo, né? Então, meus queridos irmãos, então tudo aquilo que você vai repassar para alguém que vai ouvir através de você o evangelismo, é pregar conforme a luz da Bíblia. Amém? É ensinar o quê? O evangelho
a boas novas. Amém? Às vezes, nós queremos colocarmos, às vezes, fardos que não está dentro da palavra do Senhor. Exatamente. Que nós não fazemos isso, queremos que o irmão também não venha fazer isso. Não é assim, é levar as boas novas e deixar que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra na vida do ser humano, na vida da pessoa, né? Porque venha como está. Quem vai fazer, né, a mudança na vida da pessoa, a pessoa dando lugar para o Espírito Santo de Deus, vai ser o próprio Espírito de Deus que vai lapidando. É a mesma coisa quando o ourive pega o ouro bruto. O ouro bruto, ele não vem brilhoso, ele vem meio apagado, né? Então o que o ourive vai fazer? Vai trabalhar naquele ouro, né? Vai levar o fogo, vai trabalhar, e aonde ocorre de fazer o quê? Vários tipos de joias, né, para aquela pessoa. Então assim o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa vida, fazendo a mudança, né, agindo nas nossas vidas, nós dando lugar para o Espírito Santo de Deus. E através dessas mudanças, as pessoas irão ver o quê? A diferença, vai ver que realmente o Senhor está trabalhou na vida daquela pessoa, aonde vai gerar o quê? Os testemunhos, né? Aonde a palavra do Senhor fala sobre o fruto, sobre a árvore, né? A árvore boa dá fruto bom. Exatamente. E a árvore má dá fruto mau, né? Então aí, que quer dizer? O seu comportamento me faz lembrar aquele estudo que nós tivemos da santidade, né? Muito importante. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu caráter, nas nossas vidas, né? Mas a partir do momento que nós dermos o lugar para o Espírito Santo de Deus. O importante é você dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, o restante, o Espírito Santo de Deus vai começar a agir. Conforme a cada dia, nós devemos procurarmos aperfeiçoar mais na presença do Senhor. Não é querendo ser melhor do que ninguém. O que acontece hoje muito na igreja do Senhor. Não estamos falando de uma denominação, não. A igreja do Senhor. Um quer ser melhor do que o outro, não. Né? Então, a cada dia nós devemos aperfeiçoar. Se ontem nós tivemos 1%, não vamos ter no dia de hoje, no presente agora, 0,5%. Vamos ter pelo menos 1% e mais algumas porcentagens a mais. E assim por diante. E você pode ficar tranquilo. O dia que você chegar a 100%, pode ter certeza que Deus vai recolher você desta terra, né? Então, se fosse pelo mérito nosso, de nós recebemos a salvação, né, ia ser totalmente difícil para o homem de nós sermos salvos. Impossível. É impossível, não tem como. Nós obedecemos alguma coisa, erramos em outra, né, irmãos? Não tem como, não. Então, que o Espírito Santo de Deus venha agir, venha trabalhar na minha e na sua vida, eu tenho certeza que grandes vitórias virão em nome de Jesus. Graças a Deus. A gente está com um problema no Facebook, né? A minha esposa acabou de falar aqui. Mas depois você acompanha a gente pelo YouTube, né? Na rádio aí estamos ao vivo. Então, abordado aqui este tema, Paulo teve um problema muito grande, porque Paulo ele teve que lidar ali com esse assunto, né? Pedindo sabedoria para Deus, para poder lidar com esse assunto aí, sabe? Por quê? Porque os judeus é um povo difícil de você lidar. Eles vieram dali da lei de Moisés, de todos aqueles anos passados, sabe? Eles não queriam abandonar as cerimônias, não queriam abandonar os rituais lá, a observância das obras da lei, né? Aí Paulo, quando começa a pregar o evangelho, Paulo diz, vocês só tem que crer só. Se vocês foram chamados para crer, sabe? Então aquilo ali aconteceu muito problema, porque eles não estavam aceitando a graça, eles queriam acrescentar algo a mais. Então a salvação só é somente pela graça. Então não é o legalismo, ele é inimigo do evangelho. O legalismo, ele é inimigo do evangelho, porque o legalismo, ele prega a salvação por obras. Hoje nós vemos, pastor, muitas religiões e muitas denominações cristãs também pregando salvação por obras. Isto é um erro gravíssimo. Isso aí vem na contramão do evangelho.
na contramão, sabe? Então, olha só, Paulo não, Jesus ali na cruz, quando estava ali com o ladrão. O que o ladrão ali ele fez? Qual denominação ele frequentou? Ele não foi batizado, ele não tomou santa ceia, ele não pagou o dízimo, ele não fez nada, ele só creu. Deus chamou e ele creu. E o que Jesus falou? Hoje estarás comigo no paraíso. Aquilo ali é graça. O que significa aquilo ali? Às vezes assim, mas chegaram em mim uma vez e falaram bem assim, mas ele não teve tempo de se batizar. Então se ele não tivesse tempo, como ele não teve tempo, Jesus poderia dizer para ele, eu não vou te salvar porque você tinha que ser batizado, você tinha que frequentar uma igreja, você tinha que praticar boas obras para me te salvar. Como não deu tempo, então não vou te salvar. Não tem como. Então a salvação é pela graça. Ele creu, o Espírito Santo abriu a mente dele, o Espírito Santo entrou no coração dele, abriu os olhos espirituais, ele enxergou o Messias e creu, falou, Senhor, lembra-te de mim. Você viu que toda religião do mundo, toda, morre na cruz. Morre na cruz, ali, no Lucas capítulo 24 ali, quando Jesus disse que hoje estarás comigo no paraíso. A gente tem que crer. Verdadeiramente, boas obras são consequências da salvação. A pessoa que é salvo, pastor, a salvação, o que é a graça de Deus? A graça, ela tem poder de mudar o meu coração. As obras da lei não. O legalismo não. Ele maqueia a pessoa por fora. O legalismo não tem o poder de entrar no seu íntimo e transformar você numa nova criatura, numa nova pessoa. Só a graça de Deus faz isso. É por isso que nós somos salvos pela graça, porque a graça produz em mim uma conversão verdadeira. O legalismo não, uma conversão fingida. A pessoa só muda o exterior, a pessoa não muda a vida, a pessoa não muda o comportamento, a pessoa finge, ela usa uma máscara, ela leva uma vida de hipocrisia. Você pensa assim, puxa, é trigo, não é joio. É joio. Então naquele dia, quando crescer... Olha só, não se arranca ali quando está crescendo, mas quando chega na hora que o trigo está maduro, aí você arranca os dois. Aí um vai para o celeiro, o outro vai para o fogo. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Então, ninguém será salvo por boas obras. Ninguém é justificado diante de Deus através de legalismo, através de rituais. Irmãos, porque é impossível. É impossível, a salvação só é pela graça. E esta graça, pastor, que nós recebemos, ela vai direcionar você num novo caminho. Eu vou querer congregar com as pessoas que partilham a mesma fé. Eu vou querer ser batizado. Eu vou querer me santificar, porque eu sou uma nova criatura. Eu fui salvo, eu fui chamado, eu fui limpo. Deus mudou a minha vida, Ele mudou o meu coração, a minha mente foi mudada. Eu sou uma nova pessoa, um novo ser. Então eu vou andar o quê? Em novidade de vida. Então as boas obras, sabe? Toda aquele caminho novo vai ser consequência da ação de Deus na minha vida. Tem pessoas que fazem por obrigação. Essas pessoas não são convertidas. Elas fazem para impressionar o homem. São legalistas. Agora, porque a verdadeira conversão, ela transforma, é uma transformação. A graça verdadeira, a graça salvífica de Jesus, a transformação é de dentro para fora. É por isso que Deus diz assim, lá para Joel, rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração. O que ele está falando ali? Eu quero uma conversão real. Eu quero uma conversão sincera de vocês. Eu quero uma transformação legítima, verdadeira, de dentro para fora. Eu quero sinceridade, eu quero comprometimento com vocês. Eu quero que vocês guardem a minha palavra. Eu quero que vocês andem na minha luz, andem nos meus caminhos. Paulo, foi assim na vida de Paulo. Paulo, para vocês terem uma ideia, ele refutou o legalismo, porque ele era um obreiro de qualidade. Paulo prezava pela verdade. Então, quando você vê a verdade sendo atacada, você vê a verdade, uma pessoa pregando um evangelho falso, a gente não vai, eu não vou contra a pessoa, ninguém vai contra a pessoa, porque só Deus tem o poder de julgar o ser humano. Só que o falso ensino tem que ser refutado dentro da Bíblia. A gente tem que mostrar nas escrituras o erro.
Olha, gente, está acontecendo isso, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia condena o que está sendo anunciado. E hoje nós vemos muitas pessoas pregando salvação por obras. Ah, para você se alcançar o favor de Deus, você não vai conseguir alcançar o favor de Deus através das boas obras. Você não vai conseguir ser justificado diante de Deus por mérito próprio. É pouco. É muito pequeno. Nós somos incapazes. Então, como que a justificação acontece na minha vida, na vida de você que está nos ouvindo nesta manhã e está nos assistindo? Quando Deus nos escolhe, Deus nos chama, porque a Bíblia diz que não é você que escolheu ele. Não escolhesse a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quando Deus te escolhe, derrama sobre a tua vida a graça. Então, essa graça, ela começa o processo de regeneração. E essa regeneração vai transformando o meu coração, vai trabalhando na minha vontade, vai trabalhando no meu ser, no meu caráter. Quando eu ouço o evangelho, eu falo, eu quero. Aí eu recebo a palavra pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ali eu já começo a entender, eu já começo a andar no caminho de Deus, eu começo a olhar as coisas de uma forma diferente. A minha vida vai mudando, os hábitos vão mudando, as obras da carne vão dando lugar para o fruto do Espírito. A minha vida, o caminho, aí acontece a conversão. Eu mudo, conversão é mudança de rota. Eu estou mudando de rota. Então, por quê? Porque eu criei. Então, quando eu creio em Jesus, verdadeiramente, creio em Jesus, o meu pecado, os nossos pecados, o meu, o seu pecado, é transferido para Jesus. E a justiça de Jesus é imputada na nossa vida. Aí nós somos declarados justos diante de Deus, porque nós cremos na justiça perfeita, nós cremos na obra salvífica, nós cremos na obra vicária de Jesus na cruz. Aí acontece a justificação, e nós somos justificados porque Deus olha através de nós, Deus olha para nós através do sangue de Jesus Cristo, porque nós cremos no sacrifício suficiente de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus, que benção, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Gostaria que você curtisse aí, compartilhasse, amém, para que possa chegar aí nos seus amigos aí, do seu Face, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o posicionamento da igreja contra os ensinos legalistas, né? É aquilo que o cooperador acabou de dizer, né? Na contramão do verdadeiro ensino dentro da palavra de Deus, né, irmãos? O evangelho, irmãos, é simples. Quem faz é ser totalmente... É religião, né? Ao contrário, é a religião. Viver uma vida né? religiosa, né, irmãos? Então, é o verdadeiro evangelho, é aquilo que o Senhor repassou no seu ministério de 3 anos na face desta terra, as boas novas, falar sobre Cristo, o novo homem, a nova mulher, um novo padrão de vida com Cristo, porque para que as pessoas, anciões, as pessoas possam entender a palavra do Senhor. Não adianta um homem querer enfeitar. Hoje nós vimos muitas as pessoas querendo enfeitar as coisas de Deus, né? Inventar as coisas que não existem, né? Para poder favorecer a si próprio, né? Porque a própria palavra do Senhor nos diz, muitos pregam por inveja, por ciúmes, por vanglória, né? Por benefício próprio, né? Mas por isso que é o importante é a palavra de Deus, é de você meditar na palavra do Senhor, né? Ouviu algo, vai na Bíblia e confere. A Bíblia é a nossa bússola que vai nos conduzir à vida eterna. Só que o defeito do povo hoje em geral, não é somente do cristão, do povo em geral, do ser humano, é não conferir a palavra de Deus, ir pelo rumo do outro. Ah, porque o fulano falou, vai lá e faz. Ah, porque o fulano disse isso. Ah, o fulano disse isso. E a Bíblia diz o quê? Então, por isso que é importante você pegar e conferir dentro da palavra do Senhor. Não é pecado, não. É de você conferir. É bom para você mesmo, para você não ser enganado, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Já estamos nos últimos dias, né? Quantas pessoas estão sendo enganadas por aí, né? Num falso evangelho, né? Evangelho só para favorecimento do homem e da mulher, né?
né? Então, o perigo está aí. Então, medita na palavra do Senhor. Amém? Se alguém falar algo para você, pede uma confirmação dentro da palavra. Me dá o versículo onde está escrito isso e aquilo. Amém? Confere, se você não quer perguntar, confere dentro da palavra do Senhor. Procura uma pessoa que tem entendimento da palavra de Deus, para que você não venha ser enganado aí, conforme muitas pessoas estão sendo enganadas. Porque eu falo isso, irmãos, porque lá no trabalho, graças a Deus, Deus tem nos dado oportunidade, e as pessoas chegam em nós e perguntam: pastor, isso está certo? Está errado? Porque isso é em um lugar, no outro lugar é da outra maneira, né? Se a palavra do Senhor é uma só, o ensinamento de Cristo é uma só. Então, onde você vai ter o quê? Explicação para dar para aquela pessoa venha ter um entendimento daquilo que você está passando. Mas para isso nós devemos o quê? Comer a palavra. Temos que ter palavra. Porque como que nós vamos ensinar algo que nós não, né, que nós não estamos estudando, não estamos lendo a palavra do Senhor? Como que o Espírito Santo de Deus vai revelar algo para você se você nem pega na palavra de Deus? Só pega só para poder ir para cultuar ao Senhor. E chega em casa, joga a Bíblia lá no cantinho, só vai pegar no outro domingo. Não, então nós temos que meditar. Porque existem muitas dúvidas na vida de muitas pessoas. Eu e você não é só obreiros e obreiras da casa do Senhor, não. Cada um de nós que somos conhecedores da palavra do Senhor, nós temos esse compromisso de ensinar. Nós somos discípulos do Senhor, de ensinar, né? E tirar dúvida. Se nós não temos ali na hora, falar, não, eu vou me pesquisar, eu vou aprender, vou estudar, depois eu te dou a resposta. Mas nós temos que ter esse compromisso perante o Senhor, de nós não deixar as pessoas, né, confusas, mas sim que elas possam receber da parte do Senhor o ensinamento que o Senhor Jesus nos concedeu. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, continuando aqui, né? O legalismo e suas consequências. O legalismo é o ato de querer converter alguém às mesmas práticas, os mesmos costumes. Aquilo que a gente já tem falado aqui, que estava acontecendo. Então, o legalismo religioso, ele produz problemas para a Igreja de Cristo. Porque além de tentar dominar as pessoas com suas ideias, prega a salvação por meio das obras, de usos e costumes, de ritos religiosos, etc. Em detrimento da fé em Jesus Cristo. O legalismo dos judaizantes da igreja de Jerusalém gerou uma grande confusão nas igrejas gentílicas, a ponto de se reunirem em assembleia geral com o intuito de resolverem este sério problema, né? Então, olha só, é um problema muito sério que hoje ainda continua em evidência. Hoje continua, porque as pessoas ainda, né, pelo fato de não terem o prazer, pastor, de examinar as escrituras, como Jesus disse, examinai, acaba se perdendo no meio religioso, sabe? Então nós não podemos ir pela cabeça dos outros, nem pelo que os outros andam falando. Não, você tem que ser salvo, você tem que fazer isso, aquilo, de maneira nenhuma. A salvação é obra exclusiva de Jesus, eu tenho que crer nele, crer. Às vezes, eu vou responder aqui algumas perguntas também, antes que, às vezes, você que está nos ouvindo deva ter. Mas, às vezes, você deva estar dizendo assim, mas Jesus cumpriu a lei. Jesus diz lá em Mateus 5, eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Claro que ele veio cumprir. Ele cumpriu no meu lugar. Ele cumpriu no seu lugar. E diz, está consumado. Por que ele fez isso? Se Jesus não cumprisse, ninguém conseguiria cumprir. Ele cumpriu a lei, pastor, e diz assim ainda... Moisés disse, mas eu porém vos digo, ele diz, a lei foi resumida em 2 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, da lei depende desses 2 mandamentos, toda a lei depende desses 2 mandamentos, porque se eu amo a Deus, se ele é o primeiro na minha vida, eu não vou ter outros deuses além dele, eu não vou ser idólatra, porque ele é primeiro. Se ele é na minha vida, eu vou amar o meu semelhante. Porque amar as pessoas é tratar elas como Deus nos trata. E Deus nos trata muito bem. Glória a Deus. Inclusive entregou o filho dele para morrer no seu lugar. Será que, olha só, ele é um pai. Ele é um pai
verdadeiro, aquele que conhece o seu filho. Então, e diz, o segundo é semelhante a esse, amará o teu próximo. Então, a lei ali foi resumida nesses 2 mandamentos. Então, para vocês entenderem melhor, a salvação é só você crer. Crer verdadeiramente no grego é ser persuadido. É render-se aos pés do Senhor. É colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Senhor, é chegar aos pés de Jesus e dizer, Senhor, a minha vida é tua, a minha vida te pertence. Faça da minha vida aquilo que te apraz. É entregar-se, confiar. É confiar, é pular de cabeça mesmo, na fé. Entregar-se, confiar que Deus, Ele vai fazer o melhor. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que confiar, sabe? Então Ele cumpriu a lei no meu lugar. Cumpriu a lei no meu lugar. E outra passagem também que as pessoas acham, mas é meio polêmica, vai lá em Tiago. Mas a salvação é só pela fé, mas a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Já começa, né? E assim é o contrário, as obras sem a fé é morta. Tiago está dizendo ali que a fé é verdadeira, a fé salvífica, aquela que vem de Deus, não estou falando de fé fingida aqui. A fé salvífica, sobrenatural, aquela que Deus nos dá, que a Bíblia diz que Ele é autor e consumador da fé. Esta fé, ela gera boas obras. É diferente. Então, tem até um pensamento reformador, acho que João Calvino que diz assim, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica, ela não vem só. Então, para entender melhor, nós somos salvos pela fé, somente pela fé. Mas esta fé, ela gera em mim boas obras. Essa fé verdadeira, ela é reconhecida pelo meu comportamento, pelo amor ao meu próximo. Então, como que eu provo? Como que a minha fé, você que está nos assistindo e nos ouvindo nesta manhã, como entender, como descobrir que a tua fé, ela é a fé verdadeira? Qual que é a evidência? As boas obras. Porque se você é salvo em Jesus, verdadeiramente, você olha para as pessoas, você olha para o seu próximo e com o olhar que Jesus olhou. Com um olhar de amor, de paixão, de ajuda, de perdão e tudo mais. Então, a fé verdadeira, ela é evidenciada através das boas obras. Então, a salvação, ela é obtida pela fé. Mas a fé verdadeira, ela gera boas obras. Então, as pessoas precisam entender isso. Não que você é justificado pelas obras, nunca será, ninguém será, nunca, jamais, mas pela fé. E a fé mesmo, aquela que Jesus me deu, não estou falando da fé natural, aquela fé que você tem aí, que é aquela fé que a pessoa acredita em mula sem cabeça, em saci pererê, essa fé aí. Estou falando dessa fé aí não, estou falando da fé salvífica, aquela gerada pela palavra no seu coração. Ela vai levar você pelo caminho eterno. Ela vai levar você no caminho das obras. É o que Paulo diz, que Deus criou as boas obras para que nós andássemos nela. E só anda nas boas obras aquele que é salvo, mas não para ser salvo, porque ele já foi regenerado. O nome já está no livro da vida. Ele já foi transformado. Aí o que resta agora é a gente crer e andar em amor uns nos outros, porque nem todo mundo, pastor, é o teu irmão em Cristo. Nem todo mundo é, mas todo mundo é o teu próximo. E a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo, o quê? Como a nós mesmos. Olha só que interessante. Na parábola, você que tem uma Bíblia em casa aí, olha essa parábola do fariseu e publicano em Lucas 18. 18 do 9 ao 14. Quando Jesus propôs essa parábola dizendo que um fariseu e um publicano subiram ao monte para orar. O fariseu orava por si mesmo, dizendo, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, ladrões, e nem como esse publicano aí. Né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho e tudo mais. Né? Aí a Bíblia diz que o publicano de longe, nem chegou perto, ele de longe, nem ousou olhar para cima. Colocou a mão no coração, abaixou a cabeça e disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador.
Jesus disse: qual deles desceu para casa justificado? O último. Por quê? Porque ele não se justificou através das boas obras e nem da justiça própria, para você ver que ninguém será justificado. Ninguém é perfeito aos olhos de Deus. Você pode ser perfeito aos teus olhos. Ele orava por si mesmo. Ele não orava para Deus, ele orava por si. Então ele tentou se justificar ali através do quê? Das boas obras, das boas ações. Não foi aceito. E ó que ele era jejuava e dava o dízimo. Ele não era como os demais homens, ele não era ladrão, ele não era roubador. Alcançou justiça? Não alcançou. Por quê? Porque não creu. A nossa justiça, lá em Isaías 64, 6, diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Pastor, é por isso que ela não é aceita, porque ela é imperfeita, ela é imunda. Agora, a justiça de Jesus, ela é perfeita. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados pelo que Jesus fez e somos aceitos, porque nós cremos. E aí acontece a justificação, você passa a ser aceito por Deus, você passa a ser justo, não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus, que passagem maravilhosa, né? Tremenda essa passagem. Me faz lembrar, esta passagem, sobre aquele jovem que teve aquela conversa com Cristo, o jovem rico. Pastor Lucas diz tremendo. 18, é o próximo capítulo, é o próximo versículo. Próximo versículo. É, bem do Tremendo, lado. né? 18, jovem. Falta uma coisa, para mim, para você, para todos nós. Sempre falta uma coisa, né, no mundo espiritual. O nosso amor ao nosso semelhante. Sempre costumo dizer na igreja, as oportunidades que Deus nos dá, nunca você vai ouvir o ser humano ficar falando que Deus ficou devendo algo para alguém. Mas se nós para Deus, o amor uns para com o outro. É aquilo que foi dito, não somente de irmãos de uma comunidade, não. Né? Principalmente os seus inimigos, que você vê que as pessoas que te maltrata, que quer ver o seu mal, que quer ver você dentro de uma sepultura. É aí que o Senhor quer ver a diferença. Ver quem é, quem não é, né? O justo do injusto, né? E você ter visitado ali o caixão, ver até o tamanho do caixão, tudo. Paletó a de largura, madeira. paletó de madeira. E você saber a pessoa que desejou esse mal para você, de você amar ela verdadeiramente, não um amor de sorriso de colgate, não. Aquele amor lá de dentro, aquele amor de Deus, aquele amor que vem lá da tua alma. Né? Não tem como nós queremos enganarmos ao Senhor, que ninguém engana, né? Somente no sorriso, mas em atitude, em atos, né? É de você tomar dor do seu irmão, de você ser feliz, depende da felicidade do seu irmão. De você ter uma vida abençoada para ver o seu irmão também abençoado, né? Em nome de Fazer Jesus. aquilo, né? Desejar o do melhor para o teu irmão. Esse é o segredo da bênção. E a bênção continuará sobre as nossas vidas. É desejar o bem ao próximo, não importa quem. Dar com a mão direita sem a esquerda saber. E assim por diante. E nós fazendo este ato, com certeza, as bênçãos de Deus virá continuamente sobre as nossas vidas. As vitórias virão sobre as nossas vidas. E aí, aonde as pessoas irão ver essa diferença, esse caráter na minha vida, na sua vida. Amém? Assim como o Senhor nos ensinou. Mesmo sendo ali maltratado ali na cruz, né? Ele poderia pedir o pai, e o pai com certeza iria atender o pedido do filho. Mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? Será que nós estamos prontos para nós perdoarmos o nosso semelhante? Um ato quase igual ou semelhante a este? Né? Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos realmente deixando que o Espírito Santo de Deus venha estar dentro de nós, trabalhando nas nossas vidas? Né? Então isso é muito importante, isso é sério. Mas para isso, né, continua deixando que o Espírito Santo de Deus fala mais no teu coração. E assim por diante, muitas bênçãos, muitas vitórias virão sobre as nossas vidas. Graças a Deus. Continuando aqui, pegando aí um
um gancho naquilo que o senhor falou do jovem rico. Você viu que o jovem rico, Lucas 18, Lucas 18, versículo 18. Capítulo 18, versículo 18 a 23, quando o jovem rico ele chegou em Jesus. Você viu que ele chegou com justiça própria. Justiça própria. Então ele disse, Senhor, mas o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus falou para ele? Você não conhece os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, tal, tal. Não que Jesus está dizendo que a salvação é por aquilo ali, pela lei. Mas o que nós entendemos aqui neste texto? É que ele tentou se justificar por justiça própria. E Jesus mostrou para ele que ele não era capaz nem de guardar o primeiro mandamento. Jesus disse, mas... Jesus falou para ele, olha, não adulterarás, não matarás, furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe e tal. Ele replicou, não, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, desde a minha infância, desde a minha mocidade. Olha o que ele falou para Jesus. Ouvindo Jesus, conhecia o coração dele, olha o que Jesus falou. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, olha só, depois vem e me segue. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me segue e terás um tesouro no céu. O que aconteceu? Depois, vem e segue, ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste porque era riquíssimo. Riquíssimo. Aqui em Lucas não fala, mas em Mateus 19 fala que ele virou as costas e foi embora. Saiu, se retirou porque ele era um dono de muitas propriedades. O que Jesus mostrou para ele? Você não vai conseguir. Você era incapaz de guardar até o primeiro mandamento, porque se você amasse a Deus, você vendia suas riquezas e dava aos pobres. Ele falhou nos dois principais mandamentos que Jesus resumiu, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o entendimento, todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Ele falhou nas duas. Por quê? Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tem. A prova de que Deus é primeiro na minha vida, eu não tenho que estar pegado em nada nesta vida. Ele não vendeu. Ele falhou também no segundo, dá aos pobres e me segue. Você não tem que amar o teu próximo? Então ele falou nos dois primeiros mandamentos. Jesus mostrou para ele, você não é capaz de guardar nem o primeiro mandamento. Você está vendo que ninguém consegue se justificar através dos próprios esforços, através das obras da lei. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. É impossível. Jesus mostrou para ele, voltou para trás. Jesus mostrou a justificação, tem que crer em mim. Se ele cresce em Jesus, verdadeiramente, ele venderia. Ele venderia. Assim como Zaqueu. Zaqueu, quando recebeu Jesus em sua casa, olha a evidência da salvação. Olha a evidência. A diferença. Quando Zaqueu ali recebeu Jesus em sua casa para comer com ele, Jesus falou, desce que hoje me convém pousar em sua casa. E sentou na mesa ali, estavam os fariseus, saduceus, estavam os religiosos e Zaqueu. Zaqueu era publicano, então ele era considerado inimigo do Estado, era inimigo dos judeus porque ele roubava, ele era ladrão, ele era chefe dos publicanos. Quando ele ouviu o evangelho na mesa, Jesus sentado na mesa, todo mundo na mesa. Quando ele ouviu o evangelho, ele se colocou de pé e o que ele disse? Senhor, tudo aquilo que eu tenho hoje decido dar metade dos meus bens aos pobres. E tudo aquilo que eu tenho defraudado restituirei quadruplicado, quer dizer, 4 vezes mais. O que Jesus falou para ele? Hoje veio a salvação para esta casa. Porque a fé verdadeira, ela transforma a minha vida. Olha a diferença de Zaqueu para esse jovem rico. Olha a diferença. Que esse é o filho de Abraão. Exatamente. Porque ele ouviu o evangelho, ele recebeu a palavra no coração e a palavra ela é constrangedora. Ela bate no pecado. Ela subjuga o pecado. Ela te dá uns novos olhos da fé. Você começa a ver as coisas diferentes. Você começa a entender que a vida que você está levando não agrada a Deus. Que você precisa mudar. É isso que a palavra faz na nossa vida. Sabe? Então Zaqueu ele viu ali. E tomou essa atitude. Aí foi a evidência da salvação. Olha a evidência da salvação. Você vê que uma pessoa é salva. É que ela pega Jesus, ela anda na palavra. Ela pega Jesus como exemplo, como referência na vida. Se este jovem rico aqui, de Lucas 18, tivesse vendido tudo e seguido Jesus, você pode ter certeza que Jesus falaria para ele o que Jesus falou para Zaqueu. Hoje você foi salvo. Hoje a salvação veio.
Então, a justificação, irmãos, acontece só por meio da fé. Não tem outro caminho. É quando nós cremos em Jesus. Ninguém, pastor, conseguirá chegar no céu através dos próprios esforços. Porque o homem não consegue ganhar o favor de Deus por si só. É impossível. É impossível. Acabamos de ler Efésios 2:8-9. Não vem das obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Já pensou se viesse das obras? Jesus era obrigado a salvar todo mundo. Porque você é merecedor, é igual um trabalhador. O cara trabalha o mês inteiro e chega no final do mês e recebe o salário. Então a salvação seria da mesma. Então Jesus não precisaria morrer, Jesus não precisaria vir, não precisaria fazer nada daquilo ali. O homem salvaria a si mesmo, a si próprio. Então, por meio dos seus méritos. Então, mas como que a salvação ocorre então? O Concílio de Jerusalém foi isso. Eles se reuniram para ver, eles barraram os pré-requisitos para a salvação, que era o legalismo e o ritualismo. Não, esbarraram a salvação somente pela graça mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então a obra, a salvação, a obra da salvação é exclusiva de Jesus. Se alguém te perguntar, você é salvo pelas obras? Sou, pela obra que Jesus fez, e não é pelo que eu faço. Só que aí o que ocorre? Essa salvação, essa fé, aquilo que eu disse, essa graça, ela vai me impulsionar num novo caminho e numa nova vida. Glória a Deus. Então, aí o fruto é evidenciado, tudo na minha vida muda. O que eu fazia de errado eu paro de fazer. Eu começo a perdoar. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adulteras mais. Então é uma mudança completa. Aquele que tinha os maus pensamentos não pense mais nos maus pensamentos. Então, assim que acontece a justificação, Paulo barrou isso daí. E qual que é o comportamento da igreja, o posicionamento da igreja que ela tem que ter contra os ensinos legalistas? É na revistinha que diz: o legalismo anda na contramão do evangelho. Por esta razão, a igreja de Cristo não pode aceitar esse tipo de ensinamento, porque heresia é um falso ensino. Pelo contrário, deve confrontá-lo, pois o próprio Senhor Jesus não aceitou, ainda confrontou o legalismo. Depois você confere Mateus 23, do 1 ao 33. Semelhantemente, o apóstolo Paulo também fez o mesmo, chamando de insensatos esses novos cristãos do sul da Galácia que estavam aceitando o legalismo e se tornando legalista. Então, quando eu prego salvação por obras, ou digo assim, pastor, para a pessoa, você, para ser salvo, você precisa praticar você precisa de uma santa ceia, você precisa, não estou dizendo que não deve, não estou dizendo, isso aí é uma consequência da salvação, o salvo ele vai querer participar, nós estamos ali exatamente por amor, mas não como uma condição, porque a salvação ela é incondicional, ela não é condicionada a nada, somente a obra de Jesus. Então, quando eu ensino para a pessoa ser salva, um exemplo, guardar usos e costumes, que nós acabamos de ler aqui na revistinha. Eu estou sendo legalista. Eu estou dizendo que a obra de Jesus na cruz não é suficiente. Olha o problema. Foi nulo, né? Foi nulo. Eu estou dizendo que a obra de Jesus está incompleta na cruz. Que eu preciso completar. Não podia completar, não. Então isso é preocupante, isso aí é errado, é heresia. É heresia. Então Paulo confrontou, e o próprio Jesus aqui, contra os fariseus, os judaizantes. Jesus confrontou esse ensino, é heresia. Paulo era um obreiro tão preparado que ele prezava pelas escrituras, ele tinha compromisso com a palavra verdadeira. Quando eu prego o legalismo, eu falo que Jesus nos salvou, mas você tem que fazer isso ou aquilo, eu estou mudando o evangelho. É isso que o falso profeta faz. O herege, o falso profeta, o que ele faz? Ele pega a equação, ele pega a Bíblia, ele peneira, pega só as partes principais que ele vê que vai trazer benefício próprio. Ele faz uma conta, ele pega a Bíblia, ele faz uma equação para chegar num resultado que ele quer. Aí ele vai lá e faz uma conta e diz assim, olha, 1 mais 1 é 3 e apresenta para o povo. Gente, tá na Bíblia aqui, tá na Bíblia. E todo mundo, as pessoas acreditam. Por quê? Porque não leem. A cultura brasileira para leitura é fraquíssima. Fraquíssima.
É por isso que a gente vê problema no governo. Porque a educação, por que que o governo e o falso profeta não quer que você estuda? Porque quem estuda a educação derruba o governo. Derruba a corrupção, derruba a fraude. E o verdadeiro ensino do evangelho derruba a heresia, derruba o falso profeta, condena o legalismo e essas práticas religiosas. Por isso que é importante. Então, o falso profeta vai lá e apresenta a conta para você lá na igreja. Ó, tá aqui, irmãos, ó. Tá lá, 1 mais 1, 3. Aí ele fica 10, 20, 30 anos ali aprendendo isto. Aí você chega e fala, não, irmão, 1 mais 1 é 2. Ele fala assim, não, você tá errado. Por quê? Porque ele aprendeu daquela maneira. Mesmo você mostrando nas escrituras para ele. Já cauterizou na mente dele. A mente já ficou cauterizada, já ficou empedrada, como diz, né? Já ficou fechada, já não aceita mais. Então, este é o problema. O legalismo é uma doença. A religião trabalha com legalismo. Por quê? Porque o legalismo, ele aprisiona você. Ele domina, ele coloca ideias, você é proibido de pensar no legalismo. O evangelho não. O evangelho, Jesus te chamou para a liberdade. Glória. É uma liberdade na graça, não é uma liberdade para pecar não, você que tá me ouvindo aí. Não. Não é libertinagem, é uma liberdade no espírito, sabe? Então é diferente, sabe? Então, o posicionamento da igreja perante o legalismo tem que ser condenativo, porque ninguém será salvo pela lei. Só pra gente encerrar, que já estamos quase encerrando, pastor, 11h25. Qual que é o problema da lei? A lei, pastor, por que a lei foi dada então? A lei foi dada para mostrar para mim o pecado, para revelar para mim o pecado. Porque Paulo diz, eu não saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela reviveu o pecado em mim e me matou. Então a lei, ela foi dada para isso. Como tutor, só como tutor. A lei, ela exige tanto um padrão que eu não consigo guardar, eu não consigo alcançar esse padrão perfeito de justiça, que ela me diz, tá vendo, você não consegue, então você precisa de um salvador. É aí que Jesus vem. Jesus vem, cumpre toda a lei e diz, está consumado. Então hoje eu só creio nele, nós recebemos a graça ela educa você, a graça, ela te inspira, a graça de Deus, ela te fortalece, ela conduz você pelo caminho da eternidade. Então, irmãos, é isso que acontece. Nunca ninguém conseguirá ser salvo ou justificado pelas obras da lei. Esquece isso. A guarda de sábado, alguns rituais, usos e costumes, jamais. Nunca, nunca. Como diz ali Martinho Lutero, é mais fácil você atravessar o Oceano Atlântico num barquinho de papel do que você alcançar o céu por boas obras. Amém? Eita, que benção, né? Que estudo maravilhoso, né? Que penas que a hora já não esperam mais, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, continua na sua fé, continua aí fazendo a obra do Senhor, falando das boas novas, o verdadeiro evangelho, aquilo que está dentro da palavra de Deus, aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada. Amém? E qualquer dúvida, estamos aí, nós estaremos deixando o nosso telefone, em nome de Jesus. Estamos aí para poder, naquilo que for possível, te orientar. Amém? Aquilo que Deus tenha para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Amém? Então nós estaremos preparando neste momento para a oração, nesta manhã, desse primeiro domingo do mês de fevereiro. Já deixa o seu copo com água, garrafa com água, veste ao lado do receptor, fotografia. Você que tem causa na justiça, estaremos intercedendo, orando, apresentando a Deus. E com certeza sabemos que Deus já está trabalhando sobre a sua vida, na vida dos seus familiares, dos seus parentes. E vamos continuar firme aí nesta dimensão aí, buscando a presença do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Então vamos orar em nome de Jesus, pastor. Só para concluir aqui rapidamente, o resultado da reunião ali em Jerusalém,
o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, se levantou, inspirado pelo Espírito Santo, e teve uma ideia maravilhosa, dizendo que os gentios, eles só guardariam assim o essencial. Eles, ali uma ideia maravilhosa que ele teve para os gentios, dizendo, olha, vocês só não se prostituem, vocês só não comem carne sufocada e nem sangue, só essas coisas por causa da consciência dos judeus, né? Não que é pecado, né? Mas para não ferir a consciência dos judeus, porque os judeus ficam constrangidos, porque aquilo ali é algo deles. Até hoje o judeu não come porco lá, com carne de porco eles não comem, carne de porco, carne sufocada, nem sangue, nem nada, porque eles até hoje ainda, alguns seguem a lei de Moisés. Então, Tiago teve essa ideia, por quê? Para poder lidar com as diferenças que estava tendo ali na igreja, porque estava tendo muita diferença. Então a gente tem que ter maturidade de conviver com nossos irmãos que pensam diferente da gente. Então tem pessoas ainda que não querer condenar, não né? condenar. Então, igual pessoas de uso e costume, pastor, tem irmão, um exemplo aqui, que usa saia e que não usa calça comprida. Então essa que usa saia, não critique a que use calça comprida, e que use calça comprida, não critique a que use saia. Porque nós estamos ali, nós temos as nossas diferenças, mas nós estamos caminhando para o mesmo céu. Nós estamos servindo o mesmo Deus. Nós temos que saber lidar com isto. Isso aí requer o quê? Maturidade espiritual. Se a pessoa não saber lidar com isto, né, vai gerar discussão, vai gerar contenda, o que aconteceu na igreja de Jerusalém. Então nós temos que procurar entender as pessoas, sabe? Fazer a tua parte ali, andar no caminho. Deus te chamou para isto, não é para reparar, olhar para a esquerda e nem para a direita. Deus te chamou para você andar na presença dele, buscar, olhar para frente, não nem para a direita nem para a esquerda, mas assim que ele falou para Josué, olha para mim e olha para frente. Então foi para isso que Jesus nos chamou, né? Não para ficar reparando. Amém? Então vamos começar o período de oração em nome de Jesus. Estaremos orando, você que está em casa, curva a cabeça, fecha os olhos. Vamos unir a nossa fé, unir o nosso espírito. Vamos unir as nossas forças, unir o propósito. E vamos orar, chegar diante do trono de Deus. Oração com fé, crendo, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas será que Deus está ouvindo? As únicas orações que não são feitas, que não são ouvidas, são aquelas que não são feitas. Porque Deus ouve todos. Agora, a resposta é segundo a vontade dele. Né? Não é segundo a minha nem a tua. Então o que Deus falar está falado, porque Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua gloriosa, na Tua santa presença nesta manhã, Pai, dia 5/2 de 2023, agradecendo por esse estudo abençoado, agradecendo, meu Pai amado, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, ministrando esta aula, orando, compartilhando a tua palavra, né? Porque nós somos multiplicadores da palavra de Deus, dividindo o pão, dividindo o azeite, compartilhando, meu Pai, a tua palavra, as bênçãos, o teu alimento com os nossos ouvintes. Pai, abençoa todos os ouvintes nesta manhã, todos aqueles, Pai, que estão assistindo, que estão ouvindo pela Rádio Voz Amiga, pelo Facebook do Pastor Orsidney, pelo YouTube, as pessoas que chegaram depois, que estão nos acompanhando também, Pai, que a Tua palavra venha penetrar no coração dessas pessoas, que a Tua palavra, Pai, venha dar para elas uma nova direção, que a Tua palavra para elas venha dar um renovo para essas pessoas, que a Tua palavra, meu Pai amado, venha germinar no coração delas, que a Tua palavra venha fortalecer, que a Tua palavra, meu Pai amado, venha colocar essa pessoa de pé, venha fazer com que essa pessoa caminhe, que ela continue nessa peregrinação espiritual. Então, Pai, aonde ela estiver, todos os que estão nos ouvindo e aquelas pessoas que também não puderam estar, meu Pai, ao vivo nesta manhã, que o Senhor esteja indo ao encontro delas, Pai, que elas venham sentir, Pai, o abraço do Teu Espírito Santo e que o Teu amor venha ser derramado, Pai, no coração da vida delas e que elas venham ter uma semana, Pai, abençoada em nome de Jesus Cristo. Abençoa também, meu Pai amado, o pastor Sidney, que está na direção aqui da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor venha abençoar ele, venha dar luz, muita paz, alegria, venha fortalecer, Pai, o ministério, a vida espiritual, a missionária Sandra, todos os familiares, meu Pai amado, que o Senhor venha dar força para ele, meu Pai, assim como o Senhor fez com Elias,
ali na caverna, quando ele comeu aquele alimento, aquele pão ali, aquela água, a tua palavra diz que ele caminhou com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, Pai, que o Senhor venha fazer isso na vida do teu servo, venha fortalecer, meu Pai, venha cingir os seus lombos, meu Pai amado, venha fortalecer, venha dar um renovo para a vida dele, para a vida, também oro pela vida do cooperador, irmão João Souza, que está aqui, que é o diretor da rádio, agradecendo também a vida dele, Pai, toda a família, pela oportunidade de estar aqui levando a tua palavra, porque a Escola Bíblica Dominical é um oferecimento da Rádio Voz Amiga. Então, Pai amado, abençoa a vida do teu servo, da Ana Lívia, da Laodiceia, a esposa dele, abençoa, Pai, que o Senhor venha derramar as bênçãos na vida dele sem medida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os governantes, Pai, os secretários, meu Pai, abençoa os prefeitos, os senadores, os vereadores, os governadores, o presidente da república, que o Senhor, ó Deus, venha dar sabedoria para ele, para que ele venha governar essa nação com sabedoria, Pai, que venha deixar a corrupção de lado, que venha deixar, meu Pai, a roubação, que venha deixar, meu Pai, tudo aquilo, Pai, que fere o princípio do evangelho de lado, meu Pai. Então trabalha na vida dele, que o Senhor venha trazer muita luz, muita paz, meu Pai, muita direção da tua palavra, do teu Espírito Santo na vida dele, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que participaram, Senhor, desse estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, abençoando grandemente, que o teu Espírito Santo, Pai, venha mover, agir na vida desta pessoa, pelo ato de fé que ela colocou, Senhor, documentações que está perante a justiça, que às vezes, meu Pai, já está marcado uma audiência. Que o Senhor venha ser, meu Pai, o advogado, o juiz por esta pessoa, Pai. Que seja feita conforme, segundo a tua vontade. Meu Deus, abençoa os médicos, as médicas, abençoando os enfermeiros, enfermeiras, abençoando, Senhor, que eles têm dado vidas, as suas próprias vidas a favor de vidas. Senhor, dando sabedoria. Meu Deus, esse paciente que está, Senhor, no CTI, no UTI, sendo sustentado através de aparelhos humanos, Senhor, que o Senhor venha conceder, meu Pai amado, a restauração, a cura, porque o Senhor, meu Pai, já levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas chagas, todas as nossas maldições ali no Calvário. E eu creio, Pai, que os seus filhos estarão testemunhando, testificando, meu Pai, porque o Senhor é o Deus da providência. Abençoa naqueles que estão trabalhando neste momento para ganhar o seu pão de cada dia. Abençoa os caminhoneiros, os mototáxis, os taxistas, o Uber. Abençoe poderosamente, Senhor. Meu Deus, guardando, livrando aqueles que estão viajando, meu Pai, condições próprias, numa férias. Abençoando poderosamente a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra é a família. Às vezes o adversário tem tentado destruir, acabar, aniquilar com a família, mas não tem tido êxito, porque a tua igreja tem orado, os remanescentes do Senhor, meu Pai, tem buscado. Estamos, meu Pai, nesta unidade, nesta dimensão, clamando, Senhor, suplicando, porque nós cremos, meu Pai, na oração da fé. Esta pessoa que toma remédio controlado, essa pessoa que está com problema de pressão alta, pressão baixa, problemas de circulação, problemas cardíacos, o Senhor vai curando, vai restaurando, visitando o órgão desta pessoa, restaura, cura, porque nós cremos no milagre, porque nós somos um milagre do Senhor. E abençoando, Pai, o nosso diretor desta emissora, o operador João Souza e a sua família, abençoando todas as programações nesta emissora, a cada ouvinte, meu Pai, dentro e fora da nossa nação brasileira, abençoando poderosamente, Senhor Jesus, as nossas autoridades, abençoando todos os governadores de cada estado, prefeito de cada município, ao nosso presidente da República, Senhor, que é a nossa autoridade maior dentro dessa nação, abençoando poderosamente a família dele, dando sabedoria para que ele possa ter uma boa gestão, Senhor, dando sabedoria, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te rogamos que o Senhor venha abençoar todos os pastores, presbíteros, diáconos, os missionários que estão na missão, levando esta palavra que liberta, que cura
e que restaura. E aqui está o caderno, meu Pai, de oração, aqui da Rádio Voz Amiga, Senhor, abençoando, Senhor Jesus querido, as vidas que estão escritas nesse caderno. Muitas delas já alcançaram a cura, muitas delas já alcançaram a bênção. Meu Deus e meu Pai, confirma, meu Pai, a vitória daqueles que estão aguardando uma resposta da parte do Senhor. E nós te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, que esta tarde deste domingo, dia 5 de fevereiro, seja uma tarde de bênção, de vitória, que logo mais à noite estaremos na tua casa para te adorar, glorificar e exaltar ao nome santo daquele que é digno de toda honra e de toda glória. E abençoa minha esposa, minha família e os meus familiares, a tua igreja em geral, em nome de Jesus. Todos em casa digam amém. Amém. Nós dizemos amém, que Deus continua te abençoando. O nosso telefone é o 67, você que está em outro estado, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, telefone 99289 1106, 67 99289 1106. Que Deus continua te abençoando. Logo mais às 23 horas estaremos aqui na Rádio Voz Amiga com a programação Desperta Brasil. Às 18 horas estaremos ali no culto voltado à família, minha família nas mãos de Deus, ali na Avenida Rádio Maia, 1198, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, na região oeste, você que está em Campo Grande, amém, e que Deus te abençoe. Você procura uma igreja, uma denominação mais próxima da sua casa, leve a sua família, preocupa com a sua família, vamos se unir junto nesta unidade, nesta dimensão, buscando aí a presença do Senhor. E desde já mando um abraço para minha esposa, que Deus abençoe ela, que a todos os amados irmãos que nos acompanharam até agora dentro desta programação, amém? A saudação final do cooperador, o nosso querido irmão cooperador Éder, e agradeço a nossa querida irmã Camila mais uma vez, por esta grande bênção que a irmã mandou aqui para nós, uma coxinha abençoada. Que Deus abençoe, minha querida, que Deus continue te usando poderosamente em nome de Jesus. Graças a Deus, lembrando que eu também participei da coxinha, hein, gente? Então, eu queria agradecer também a tua audiência nesta manhã. Obrigado por permitir a gente entrar aí na sua casa através da programação desta rádio. Daqui a pouco vai estar no YouTube, depois você nos acompanha na íntegra lá, né, pastor? Isso. E acho que teve uma falha no Facebook aqui, eu não sei que... Desde semana passada, pastor, acho que semana que vem a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter uma semana iluminada na presença de Deus. Que Deus venha derramar bênção sem medida sobre a tua vida. E se Deus permitir, né, pastor, domingo que vem, novamente estaremos aqui com a lição de número 8, é a segunda viagem missionária de Paulo na Macedônia, né? Então eu queria também mandar um beijo para minha esposa que está nos acompanhando, nos ouvindo, para minha mãe, ouvintes assíduos aqui da Rádio Voz Amiga. Também mandar um abraço para nossa irmã Luciane, que trabalha comigo mais uma vez, que ela está nos ouvindo. Eu mandei o aplicativo para ela lá no serviço, ela baixou. Quando a pessoa quer, se interessa pela palavra, muito bom, né? É muito bom, e ela não coloca obstáculo, nem pretexto. Quando a pessoa quer aprender, pastor, ela se dedica, ela se interessa. Então que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, e todos os ouvintes também. Eu quero ser o pastor pelo convite, que eu sou convidado, viu, gente? Eu sou convidado, né? Agradecendo o pastor mais uma vez o convite. Enquanto ele estiver me convidando, eu estarei presente, né? Vamos, né, participar também. Quero agradecer o irmão João Souza aqui pela oportunidade de estar aqui levando a palavra de Deus, ministrando mais uma aula em nome de Jesus. Também depois você me segue lá no Facebook, que agora tem um Facebook. Oh, ficou chique. É prof lá, não é profeta não, é professor. Professor Éder Fernandes, depois você entra lá, tá escrito Prof. Éder Fernandes, depois você me segue lá, que vai estar nos acompanhando também, que a live, o pessoal quando posta as lives me marca lá, e você, pelo meu Facebook, você consegue assistir, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, e se Deus permitir, estaremos aqui domingo que vem novamente, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, um bom domingo, um bom almoço juntamente com a sua família e com os seus familiares, em nome de Jesus. Benção.